Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, ao nosso Rei. Hosana, 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 ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse tempo o Senhor possa falar ao seu coração, te encorajar nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo e que a palavra do Senhor encontre morada no seu coração, a fim de que a prática da palavra seja contínua na sua vida. Que o Senhor esteja com o seu lar, sustentando e guardando toda a sua casa. Nós vamos orar ao Senhor, entregando a Ele a nossa vida, colocando diante dEle a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação, a humanidade num todo que tem passado por esses dias difíceis. Hoje, em especial, no Família no Altar, nós queremos orar por duas adolescentes que na semana passada completaram os seus 15 anos, a Jennifer e a Isabelle.
Que Deus abençoe, sustente a vida dessas queridas, que elas possam desenvolver a cada dia mais nos caminhos do Senhor, na dependência do nosso Deus. Que o Senhor abençoe as famílias no geral, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Vamos orar e depois nós ouviremos um cântico de louvor ao nome do Senhor. Deus bendito, nós louvamos a Ti. Agradecemos ao Senhor, porque a Tua graça é sempre presente na nossa vida e suficiente em tudo aquilo que nos propomos a fazer. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor para que no nome de Jesus, se for da Tua vontade, que o Senhor abrevie esse tempo que nós estamos vivendo. Ó Deus, nós estamos com saudades da comunhão, do tempo de congregar juntos. Tem misericórdia do Teu povo. Encoraje os fiéis a continuar cada vez mais firmes no caminho do Senhor, a não se abalarem, não se amoldarem a essa situação, mas para que através do Espírito Santo do Senhor, o renovo da Tua palavra, a suficiência do Teu Evangelho, a transformação de vida que o Senhor iniciou na nossa história, possa ser completa na vida dos nossos irmãos. Abençoe as famílias da nossa igreja, sustente cada casamento, a criação dos filhos. Ó Deus, no nome de Jesus, que a Tua boa mão estenda sobre a nossa vida. Colocamos em especial a vida da nossa irmã Jennifer, da Isabelle, ó Pai, que completaram essa data tão marcante na vida das jovens, das adolescentes, dos seus 15 anos, nesses dias difíceis em que até a celebração fica complicado de ser feito, mas nós sabemos que o Senhor tem sustentado, amparado e dirigido a vida dessas meninas e de toda a sua família. Continue, Deus, sustentando a nossa igreja. Dá-nos força, vitalidade, coragem, discernimento do Espírito Santo do Senhor para continuarmos firmes, perseverantes e fiéis nessa caminhada que o Senhor mesmo tem para cada um de nós. Nos abençoe, nos guarde, essa é a nossa oração, com súplica pelos nossos pecados, pedindo ao Senhor para que nos perdoe, para que lave o nosso coração, para que nos redima das nossas mazelas, em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvemos ao nome do Senhor com um cântico nesse momento. Teu nome é santo.
Meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8, ainda dando continuidade à nossa série expositiva nesse livro que é tão marcante no Novo Testamento, que fala do início da igreja, do agir do Espírito Santo, dos sinais que eram feitos, da expansão do Evangelho do Senhor. Hoje, no capítulo 8, versículos 9 a 25, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito os que iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concebido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim, esse pobre, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos recebera o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Nunca foi tão expressivo o número de evangélicos no nosso país. Somos mais de 50 milhões espalhados por essa nação. Representamos quase 30% da população brasileira. Estudos mostram que em cerca de 2032, o crescimento da igreja evangélica será maior do que a própria igreja católica, que há anos tem demonstrado o maior número expressivo de fiéis no nosso país. O perfil dos cristãos, o perfil dos crentes, o perfil dos evangélicos, nos últimos anos mudou. Aquele conhecimento e até um pouco taxativo sobre os crentes, de igrejas que buscam o cumprimento de uma lei severa, que tinham uma forma de andar e uma maneira de se expressar, mudou. Hoje, o perfil dos evangélicos alcança a internet, alcança os famosos e cada vez mais ganha proporção na sociedade. Conhecemos a bancada evangélica, até mesmo no Congresso, os vários interesses dos evangélicos sendo conhecidos no país, mas a minha pergunta é: de que vale todo esse crescimento? Saindo dos gráficos que mostram um crescimento,
De que adianta e qual a diferença esses milhões de evangélicos têm feito no país? Será que isso é de fato produtivo? É claro que nós ficamos felizes com o aumento de almas que têm se convertido, que têm sido convertidas ao Senhor e expressam agora que entenderam o chamado do Senhor, que de fato querem caminhar com Ele, mas esse número não deve ser apenas conhecido nos gráficos, mas também deve ser visto pela transformação da sociedade. Não adianta ser cristão, evangélico, crente, discípulo de Jesus pelas motivações erradas. Nós precisamos impactar a sociedade através da transformação da nossa vida. Mas hoje, o problema é que nós temos muitos entusiastas do Evangelho e poucos de fato transformados. A verdadeira conversão gera de fato uma mudança autêntica na vida. E será que é isso que nós vemos no cenário atual? Ou será que ser evangélico hoje é apenas uma modinha passageira? O texto que nós lemos nos fala do impacto que o evangelista Filipe estava levando à cidade e à região de Samaria. Samaria, que era uma região abandonada e não muito bem quista pelos judeus. Judeu que era judeu não gostava de Samaria. Mas quando a perseguição chega e o povo tem que sair de Jerusalém, Filipe prega em Samaria e diz a palavra do Senhor que aquela cidade começa a ouvir e receber bem o Evangelho. Dentro desses que receberam o Evangelho, dentre eles, um homem chamado Simão, mágico. Mas não era aquele mágico de tirar coelho de cartola. Era um mágico de bruxaria negra, de magia negra, de conhecer uma história pesada dentro da magia, de atribuir à magia um peso grande, de fazer milagres e todo o povo entender que aquele homem tinha um grande poder, mas aquele poder não partia do Senhor, aquele poder vinha de uma magia que não era e jamais foi transmitida por uma verdade. Diz a palavra do nosso Deus que no meio daqueles que conhecem o Evangelho, que recebem o Evangelho, aquele homem também professa a sua fé. Aquele homem é batizado, aquele homem se simpatiza com a mensagem do Evangelho, mas aquele homem jamais foi um autêntico discípulo de Jesus. Veja que é possível se dizer um cristão, se confirmar como um discípulo autêntico, acompanhar com entusiasmo a fé cristã, mas lá dentro do coração humano jamais ter apresentado uma verdadeira transformação de vida. Como está a sua vida como discípulo? Você é mais um entusiasta da palavra? Ou você de fato compreende as verdades e isso não fica somente no campo da intelectualidade, mas isso desce para as profundezas do coração e gera transformação na sua vida? Nessa manhã, eu gostaria de falar sobre as verdades do Evangelho aos evangélicos. Que evangelho é esse que precisa de fato ser encontrado na nossa vida de uma maneira autêntica e genuína? Que evangelho é esse que divide entusiastas, simpatizantes, aqueles que talvez até professaram a sua fé, foram batizados, mas se tornaram meros frequentadores de igreja, meros entusiastas da palavra? Esse evangelho é o poder que vem da cruz,
É a vida do Senhor Jesus, é a mensagem do Senhor Jesus, é a obra transformadora do Senhor Jesus que gera transformação autêntica na nossa vida. Não basta sermos grandes nos gráficos se não produzirmos uma transformação genuína de vida e também uma transformação genuína na sociedade. Nós precisamos compreender as verdades do Evangelho, sendo e declarando a fé cristã. A primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é que o Evangelho pode alcançar qualquer um, mas nunca de qualquer maneira. Os samaritanos eram excluídos e poucos imaginavam que dentre o colegiado dos discípulos, dentro daquela nova perspectiva de vida, estaria alguém que praticasse uma magia pesada, uma magia que anunciava um poder falso. Qualquer um podia olhar e dizer: esse nunca vai ser um discípulo autêntico do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de destacar que o Evangelho do Senhor salva qualquer um. O Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre homem, sobre mulher, porque o Espírito Santo não tem gênero. O Espírito Santo foi derramado sobre jovens e idosos, porque o Espírito Santo não tem idade. O Espírito Santo foi derramado sobre ricos e pobres, porque o Espírito Santo não é elitista e ele não preza por uma classe social. O Espírito Santo pode alcançar qualquer um, mas ele nunca faz isso de qualquer maneira. O problema daquele homem chamado Simão é que ele entendeu o Evangelho, ele se tornou um entusiasta do Evangelho, ele pertenceu ao corpo daqueles que anunciaram a vida do Senhor Jesus, ele publicou a sua fé, ele foi batizado, mas ele nunca teve uma transformação autêntica na sua vida. É possível isso acontecer hoje. É possível nós convivermos com pessoas que publicaram a fé, que foram batizadas, mas que ainda não tiveram uma transformação plena de vida. Ah, meus irmãos, o Evangelho alcança qualquer um, mas o Evangelho causa uma transformação genuína, porque quando somos convertidos, isso não é de qualquer maneira. O Espírito Santo é quem causa na nossa vida transformação autêntica e verdadeira. Pastor, como saber se alguém de fato foi transformado pelo Espírito Santo? Através dos frutos de transformação. Nós precisamos encontrar naqueles que foram convertidos um fruto autêntico de transformação. Aquele que roubava já deixa de roubar, aquele que mentia já deixa de mentir, aquele que falava palavrão não fala mais palavrão. O grande problema é que a fé cristã está se amoldando ao contexto do mundo e parece que nós estamos nos tornando discípulos entusiastas da palavra e não discípulos transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Como anda a sua vida, meu irmão? Como anda a sua vida, minha irmã? Tem sido apenas de um entusiasta que caminha atrás da bênção de Deus? Ou tem sido uma caminhada de fé, de transformação, de genuína e autêntica mudança de vida, que se coloca ao pé da cruz dizendo: Senhor, transforma esse pobre pecador? E talvez nós não vamos gerar tantas coisas, mas a gente vai poder olhar para o Senhor e dizer: graças a Deus, porque eu já não sou como eu era ontem. Continue realizando a boa obra do Senhor na minha vida, e que o Espírito Santo do Senhor, o penhor da nossa herança, o selo da transformação da vida e obra de Jesus Cristo, possa de fato alcançar o nosso coração e gerar em nós uma genuína e autêntica transformação de vida. Só o Espírito Santo do Senhor é que pode alcançar qualquer um, mas nunca faz de qualquer maneira. Aquele Simão,
aquele Simão se tornou um entusiasta, mas ele jamais foi templo e alvo do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo encontre em nós homens e mulheres fiéis ao Evangelho e não apenas apaixonados, amigos, afeiçoados e entusiastas da palavra. Ser evangélico, ser crente, ser cristão não significa nada se você não for um autêntico discípulo de Jesus, transformado diariamente pelo Espírito Santo do Senhor. Mas a segunda verdade do Evangelho nesse texto é que o Evangelho é ofertado, mas ele não pode ser comprado. Filipe pregava o Evangelho e as pessoas eram convertidas ao Evangelho. Quando aquilo tomou uma proporção maior, Filipe pediu para que Pedro e João viessem até Samaria, orassem, impusessem as mãos sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, e aqueles homens e aquelas mulheres pudessem receber o Espírito Santo do Senhor, para que de fato a fé não fosse algo apenas intelectual, mas isso gerasse uma transformação no coração, uma transformação visceral, de dentro para fora, mudando toda a filosofia, todo o pensamento, toda a ação, porque é isso que o Evangelho faz. Quando Pedro e João chegaram e oraram por aquela multidão que havia convertido ao Senhor, e eles receberam o Espírito Santo, Simão, o mágico, olha para aquilo e diz: eu preciso conhecer esse truque. Eu pago vocês para que vocês também me permitam fazer o que vocês estão fazendo. Simão caminhava perto de Filipe, era um entusiasta do Evangelho, mas ele só queria, lá no fundo, ser alguém que pudesse realizar as mesmas coisas que aqueles homens cheios do Espírito Santo faziam. Mal sabia ele que o Evangelho não tem a finalidade de ser comprado por um alto preço, nem promover pessoas à fama, e nem levar pessoas ao poder. Se pessoas caminham no Evangelho atrás de fama, poder, busca uma transformação de vida material, meus irmãos, eu gostaria de dizer que essa pessoa está muito mais parecida com Simão o mágico do que com um autêntico discípulo do Senhor. Buscar o Evangelho não se trata daquilo que nós vamos ganhar. Buscar o Evangelho se trata daquilo que nós estamos dispostos a perder. É o Senhor quem nos dá aquilo que nós precisamos. E o que você está disposto a perder pelo reino de Deus? Não são essas as palavras do Senhor Jesus? Aquele que diz ter a vida, perde. Mas aquele que perde a vida em meu nome, esse a ganha. O Evangelho do Senhor não trata daquilo que os seus servos podem ganhar. O Evangelho do Senhor trata daquilo que nós precisamos perder para seguir o nosso Senhor. Perder o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso senso de grandeza, e colocar a nossa vida humilhada diante do Senhor, dizendo: o teu Evangelho é ofertado, mas eu sei que eu não posso comprá-lo com a minha vida, nem com todo o dinheiro da terra, mas o Senhor gratuitamente me concede, e agora eu quero viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo do Senhor. Simão queria comprar o Evangelho. Muitos ainda hoje querem comprar o Evangelho do Senhor. Comprar a transformação, o acesso às bênçãos,
à glória, ao poder, e esse evangelho não te leva para lugar nenhum, como não levou Simão para lugar nenhum, levou ele a uma humilhação, a uma entrega de vida, e a olhar para o seu coração e reconhecer que ele não era nada e nem ninguém. O evangelho do Senhor Jesus nos leva para a humilhação da cruz e para nenhum outro lugar. E quando nós temos a nossa inteligência humilhada, quando nós temos o nosso coração quedado aos pés de Jesus, quando nós reconhecemos que nós não somos nada e Ele é tudo, é Ele quem nos promete as bênçãos celestiais e o sustento nessa vida terrena. Não siga o Evangelho pensando que você pode comprá-lo. Quem comprou na cruz foi Cristo Jesus, e Ele pagou um alto preço e um preço de sangue, e nós somos a igreja dele, que hoje vive por conta desse alto preço. Então, a primeira verdade que nós falamos aqui é que o Evangelho pode alcançar qualquer um, mas nunca de qualquer maneira. A segunda verdade é que o Evangelho é ofertado, mas ele não pode ser comprado. É de graça, e a gente não compra o dom gratuito de Deus. Foi exatamente isso que Pedro e João falaram para aquele homem. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer que o Evangelho gera fruto de arrependimento e não apenas de conhecimento. A palavra do Senhor nos fala no versículo 22 que Pedro e João disseram para aquele homem: arrepende-te, pois da tua maldade roga ao Senhor, e talvez te seja perdoado o teu pecado e o intento do teu coração. Tiago vai nos dizer que até os demônios creem. O próprio Jesus afirma que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Uma vida no Evangelho é uma vida de plena transformação. É uma vida de arrependimento e não apenas de declaração de conhecimento. Não basta dizer eu conheço Jesus, eu creio em Deus. Basta que agora a gente possa começar a ser transformado pelas ações do Evangelho do Senhor. E qual foi o fruto de transformação que o Evangelho trouxe para a sua vida? Lembra do cego que pôde dizer, quando as pessoas o questionaram dizendo: quem é o homem que você diz ter te curado? O que aconteceu na sua vida? E ele disse: eu sei que o nome dele era Jesus, e eu sei que eu não via e agora eu vejo. Qual foi a transformação plena, genuína que o Evangelho trouxe para a sua vida? Quais são os frutos de arrependimento que o Evangelho escancarou na sua vida? Se isso ainda não aconteceu, debruce a sua vida no altar do Senhor e diga para Ele: eu não quero ser apenas um discípulo entusiasta da Tua Palavra, um frequentador de igreja que quer as bênçãos de Deus. Eu quero ser um discípulo autêntico de Jesus, que conhece o Deus da bênção, o Deus que pode me fazer passar pelas provas, pelas dificuldades, pelos intentos da vida, mas que me consola e me promete a vida eterna em Cristo Jesus. Não é pelos benefícios do Senhor, mas é pela suficiência do nosso Deus. Não é apenas por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas é pelo que nós podemos perder. É simplesmente uma anuência intelectual, ou é de fato uma fé verdadeira que habita o seu coração? Esse texto me leva a olhar para o espelho. E eu não sei se Simão foi transformado de fato, a palavra não fala. A palavra nos fala sobre um convite de arrependimento.
Uma mudança naquele coração amargo, cheio de fel, para um coração de alegria. Eu não sei se o Espírito Santo convenceu Simão e se Simão foi convertido ao Evangelho. E todas as vezes em que a Bíblia deixa essa margem aberta, é para que eu e você nos coloquemos dentro da história. Se coloque dentro da história e lembre das suas ações erradas praticadas no passado. Pergunte-se hoje se você é apenas um entusiasta do Evangelho ou se você é alguém alvo da transformação do Espírito Santo do Senhor. Pergunte-se a você hoje se você de fato tem buscado a plena e às vezes dolorosa transformação do Evangelho, ou se você é apenas um entusiasta da palavra. Pergunte-se hoje se você é mais um no gráfico dos evangélicos, ou se você é aquele que o Espírito Santo pode começar a gerar transformação na sua vida, na sua família e dentro da sociedade. E que somente o Espírito Santo do Senhor possa convencer você e a mim das verdades do Evangelho. Esse Evangelho que transforma a qualquer um, mas nunca de qualquer maneira. Esse Evangelho que é ofertado, mas que não pode ser comprado. Esse Evangelho que transmite frutos de transformação e não apenas de conhecimento. Que nós possamos quedar a nossa vida, nos colocar de joelhos ao pé da cruz, pedindo para que através do Evangelho do Senhor a nossa vida seja plenamente transformada e que Ele encontre em nós autênticos discípulos do Senhor em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus bendito, nós não queremos apenas ser um mero número num gráfico. Nós queremos ser discípulos transformados pelo Senhor. Queremos ter a nossa vida ao pé da cruz. E que o Senhor encontre em nós frutos de transformação e não apenas entusiastas do Evangelho. Queremos de fato professar a nossa fé, ser batizado, mas muito mais do que isso, encontrar autêntica transformação na nossa história. Nos ajude nessa árdua missão. Queremos servir ao Senhor no sofrimento e na precariedade. Queremos declarar que estamos dispostos a perder, porque só o Senhor é o único que nos pode oferecer aquilo que não pode ser comprado. Louvado seja o nome do Senhor, que encontrou na nossa vida guarida no nosso coração e que tem gerado em nós transformação diária, autêntica, até o momento em que nós seremos tais como Jesus Cristo, o nosso Mestre. Fique conosco, nos abençoe nessa semana em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que a sublime graça do Senhor Jesus, que o suficiente e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a transformação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre você, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos
Hosana.